paz de Cristo, meu irmão. Que todos estejam na presença do Senhor Deus, para que possamos estar com a mente aberta e o coração receptível à mensagem que o Senhor quer nos ensinar, e para que possamos saber discernir entre o bem e o mal, para que sejamos os escolhidos no final e não ficar no grupo dos ímpios. Então, que o Senhor nos dê esclarecimento e limpe nossos corações. Abra nossa mente para esse estudo. Amém. Capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande Babilônia, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das suas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, a vós que temeis tanto pequeno como grande, e ouvir como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele me repreendeu, disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vitória de Cristo, aí vamos do 11 ao 21. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-se os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma grande espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem.
E estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Glória a Deus. Irmãos, antes de entrar no capítulo 19, eu vou fazer uma explanação geral. O que são as ceias, nós vamos tratar das duas, tanto a ceia, a boda do Cordeiro, como a ceia de Deus, explicando o que é cada uma delas. O que aqui ele quis nos mostrar, e é a boda do Cordeiro. E esse capítulo, ele se divide em duas partes. Do versículo 1 ao 10, descreve a alegria dos seres celestiais por conta da condenação da Babilônia, que é a grande meretriz. Do versículo 11 ao 21, se dá a volta de Cristo, vindo como um grande rei. Suas vestes é de um guerreiro para completar a destruição do mal. E depois se mostra ele nas vestes que terá. No versículo 1, vamos ver que o céu tem uma visão da queda da Babilônia. Ali mostra bem. E os anjos com que estão comemorando, estão glorificando a Deus. Eles cantam aleluia, aleluia, aleluia. É diferente do capítulo anterior, onde os ímpios gritavam ai, ai, que significa muita dor. Já aleluia, aleluia e aleluia significa vitória, alegria. E o louvor. O que é o louvor? Nós todos sabemos que é uma forma sincera de adoração. Essa adoração é em resposta de Deus para aqueles que os amam. Então, todos que amam a Deus, louvam a Ele e buscam Ele em espírito e em verdade. Já no versículo 2, ele fala do julgamento da grande prostituta. É ali que está acontecendo o julgamento. Porque Deus ama o pecador, mas não deixa de punir o pecado. Então, muita gente pensa que Deus, ele é bom e ele é mau. Deus não tem bom e mal nele. Deus é 100% bom. O mal está em nós, o mal está no anticristo. Então, o povo faz. Muita gente pergunta, por que então Deus vem punir e matar e jogar em lago de fogo os ímpios? Ora, Deus ama o pecador, ele não ama o pecado. Ele tem que destruir o pecado da terra. Ele tem que banir isso para que todos vivam e reinem igualmente como irmãos e tendo os mesmos direitos, as mesmas alegrias, e todo o mal seja banido. Então, tudo aquilo que Lúcifer, ao cair, construiu, buscou, será destruído neste momento, porque aí começa a vitória do nosso Cordeiro, né? No versículo 3, é o que eu falei antes, que tem o lamento dos ímpios, que os ímpios fazem ai, 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 é muita dor, muito sofrimento. E o aleluia é muita glória, né? Se contrapõe justamente a alegria celestial e da grande multidão de salvos, porque não só vai ser os anjos, todos nós estaremos gritando aleluia e louvando também ao Senhor. Quando ele fala da fumaça que sobe, é a fumaça que sobe da meretriz, que queima, que vai queimar na eternidade. Então, é possível que esse versículo ele esteja fazendo o quê? Referência ao capítulo 7, quando os 144 mil são selados e levados ao céu, aqueles que ficam. Entendeu? É possível que estejam falando. Também Isaías 34, capítulo 34, do versículo do 8 ao 10, podemos ver menção a essa ideia, a este fato. Eu não vou ler aqui, porque se eu for falar, entrar nesses detalhes, vai ficar muito longo. Ok, irmãos? Então, vamos ao versículo 4. No versículo 4, eles estão mostrando claramente para a gente que quem é que está adorando Deus. Os 24 anciões, os 4 animais que se prestam e adoram a Deus, são os 4 animais, os viventes, né? E eles adoram quem? A Deus que está sentado no trono. E como é que eles falam? Eles dizem amém,
aleluia, são os louvores. O 5 e o 6 nós vamos ver claramente o cumprimento da promessa feita de Deus aos santos, né? Que é quem teme o nome dele, quem segue ele, quem busca ter o galardão, né? Então, no 6º, aqui começa o cântico de adoração, que já é o cântico para a adoração das núpcias, né? E no 7 e no 8, este é o ponto culminante da história. É aqui onde vai estar o desfecho. Pois daí o julgamento dos ímpios será feito e a boda do Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. Quem é o pai do noivo? O pai do noivo é Deus. Foi ele que preparou a noiva, purificando pelos atos de justiça que nos dá. Então, assim, eu vou me purificar, eu vou ser santa? Não. Todos nós, vocês, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós temos falhas, mas só que com a diferença, vamos ser salvos pela fé. Nós temos fé e buscamos Cristo e somos fiéis a Ele, sem virar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas vamos estar nesse momento ainda com alguns pecados. O que é que o pai do noivo, Deus, faz? Ele purifica, que é aquela veste branca que ele dá à noiva, no que mais à frente eu vou estar falando. Porque pelos atos de justiça que ele nos dá, pela sua graça. É aí onde a noiva já vai estar ataviada, esperando o seu noivo. Ela vai estar pura, imaculada e sem defeito. Por quê? Porque Deus vai fazer isso conosco. A veste, o que é que essa veste demonstra? Ela demonstra que seremos salvos pela fé, e o testemunho de Jesus é que é o espírito da profecia. Então, é o nosso testemunho, são os profetas que existiram no Antigo Testamento, que existe hoje e que ainda vai continuar existindo até a volta de Cristo. Por quê? Porque através dos grandes e verdadeiros profetas é que Deus vai nos revelando o caminho a ser seguido, nos advertindo sobre as nossas falhas. As igrejas ainda têm profetas? Tem verdadeiros profetas. Tem algumas que têm falsos profetas? Sim, tem algumas que têm falsos profetas. Mas outras têm verdadeiros profetas. Então, esses profetas é o testemunho de Jesus que é dado, né? É ele que está dando testemunho. E o que é que nós vamos ver? Que enquanto a meretriz vai ser julgada, a noiva vai ser honrada. E é isto que o Senhor vai nos mostrando. Já no versículo 9, nós vamos ver que a alegria das bodas do Cordeiro é o quê? A Nova Jerusalém. É para onde nós vamos, a nova cidade. Que, inclusive, na frente, eles dizem que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Sim, não está errado. Por quê? Porque a Nova Jerusalém ela só vai passar a ser a noiva do Cordeiro quando a igreja de Cristo estiver lá. Porque sem a noiva de Cristo, sem a vida, os salvos, ela será apenas uma cidade. Com os salvos, ali sim será a noiva de Cristo. É o corpo todo da igreja de Cristo, né? Os convidados, quem serão esses convidados que estarão lá nos céus? São os apóstolos, os que estavam já lá. São os apóstolos, os anciões, os 4 seres viventes e os que morreram também até a tribulação. Porque Cristo volta depois da tribulação. Então, quem morrer durante a tribulação, né, naquele período, aqueles que morreram pela tribulação e que passaram pela tribulação e foram fiéis, esses serão os que vão ser convidados, né? Os convidados também é a noiva que faz parte da igreja verdadeira, que somos aqueles que têm o amor a Cristo e que segue ele em espírito e em verdade. Então os anjos falam que bem-aventurados são aqueles que são convidados à boda do Cordeiro. Vocês sabem por que o anjo diz que bem-aventurados são os convidados para a boda do Cordeiro?
porque terá a boda de Deus, que eu vou falar logo mais na frente. E vocês vão ver o quão terrível vai ser. Então, quem vocês querem participar? Porque na época que o céu se abrir e Jesus voltar, vão ter 2 bodas. Vai ter uma ceia, as 2 ceias. Qual das 2 você quer participar? A do Cordeiro ou a de Deus? Eu quero a do Cordeiro, porque a de Deus vai ser terrível. E neste versículo 10, a gente já vê João mostrando, o anjo mostrando a João, que quando ele fica tão estarrecido com essa revelação, que é como qualquer um de nós, cai de joelho. Então João cai de joelho aos pés do anjo, como se estivesse adorando. Estava adorando ele pela revelação, pelo que ele trazia para nós. E o anjo o repreende e diz: não, João, você não deve adorar a mim, mas sim o único Deus que existe. Então ele tem que adorar a Deus e não a mais a ninguém. O que é que o anjo quis fazer referência? O anjo quis fazer referência aqui que nós não devemos adorar a nenhuma imagem. Por quê? Porque desde lá do Antigo Testamento já se foi condenado que Deus disse que nada que tivesse na terra se fosse feito de imagem para adoração. Então, quando Jesus veio, Jesus confirmou isso. Então, nada de imagem será feita. Então, nós temos que adorar unicamente a um Deus, conforme o anjo aí no versículo 10 nos demonstra. No versículo 11, que nós vamos ver a abertura do céu, ele vem com o nome fiel e verdadeiro. Isso está fazendo o quê? Isso faz um contraste com a enganosa Babilônia, que ela era infiel. Para isso é que ele vem como fiel e verdadeiro, para a gente saber que ele é o Cordeiro. Quando o céu se abre, o Cordeiro desce para buscar sua noiva, que deve estar ataviada, esperando o noivo. Seremos santificados, purificados pela graça de Deus, aqui eu repito. Por que eu fiz questão de repetir? Porque a noiva tem que estar ataviada. Lembra das noivas atrás, que 5 estavam vigilantes, com óleo na botija, estava toda ataviada, e 5 eram loucas, não estavam esperando o noivo. O noivo chega, as 5 que estavam prevenidas, esperando, entram. As outras 5 ficam de fora. Assim será a vinda de Cristo para nós. Ele já disse que vem, então nós sabemos. Quando? Não sabemos, porque nem ele sabia. Porque ele nos disse que só quem sabia o dia e a hora era o Pai Celestial. Era o Pai dele, era Deus. Então, nem ele sabia. Então, por conta disso, ninguém sabe. Existem muitas especulações. O mundo vai acabar em 2020, o mundo vai acabar em 2015, 32, pela previsão de não sei quem, né? Adivinhas. Quem adivinha é Satanás. Então, o espírito de confusão, falsos profetas, inventam que Jesus está chegando, que será em tal data, que será tal dia. Como nós temos histórias passadas, que quando foi virar o milênio para o ano 2000, muita gente se matou à noite, beberam veneno. Não sei se vocês lembram dessa reportagem, por conta de salvação. E não vai ser desta maneira. E nem nós sabemos. Então, como é que nós podemos nos ataviar antes de sermos salvos, antes de Deus nos purificar? Guardando o nosso galardão. Para que nós temos que guardar esse galardão? Para que possamos receber lá no céu e enfeitar a nossa casinha? Não. É para que possamos chegar com algo na mão e chegar para o Cordeiro e dizer: eu estou te presenteando com o meu galardão. O que galardão é esse? É minha busca, buscar minha santidade, é tentar imitar Cristo aqui na terra, porque ninguém consegue ser igual a Ele, mas pode sim imitar Ele, imitar na bondade, no perdão. Ele próprio diz que o céu vai ser o quê? Dos humildes. E quando ele se faz referência àquela criança que diz que quem não tiver um coração de criança não entra no céu, é justamente pela purificação e pela mansidão. Ser manso
é aceitar tudo, não. Não é isso que Jesus quis falar. Ser manso, quando ele diz assim, não está aguentando o teu jugo, troque teu jugo comigo. Qual é o jugo dele? Que o jugo dele é leve, o nosso é pesado. O nosso é pesado porque o nosso é cheio de pecados, cheio de maldades. O de Jesus, ele é leve. Por quê? Porque ele é cheio de perdão, de amor, de compreensão. E é esse o jugo que nós temos que trocar e buscar usar o jugo de Jesus, que é leve. E é esse o galardão que será acumulado e levado até o céu. No versículo 10, é o que eu disse, já repetindo, João mostra a adoração de Deus. Concluindo esse versículo, para que a gente feche e passe ao versículo 12, então, quando o céu se abre, o cordeiro desce, que é para buscar essa noiva. Então, nós temos que estar muito atento e nos ataviar, para que possamos nos purificar depois pela graça de Deus. Irmãos, antes de passar para o outro versículo, eu vou fazer uma comparação, para que a gente possa entender como serão essas bodas. O que foi, por que, simbolicamente, Deus diz que somos a noiva, que Jesus é o noivo. Por que essa boda? Ele fez um comparativo para que pudéssemos entender, é simbólico. Porque pudéssemos entender. Naquela época de João, um casamento, daqui da terra, ele teria que, o pai da noiva, como era que funcionava? O pai da noiva escolhia a noiva, falava com o pai, e eles, eles arrumavam aquele casamento. Né? Então, o pai do noivo escolhia a noiva para o filho. Com isso, o noivo vinha e pagava o dote. Esse pagamento do dote era o noivado. Então, cada um depois disso ia para sua casa, o noivo ia para a casa dele e a noiva para a casa dela. Esse período era o período do noivado. E aí, nesse período do noivado, a noiva se preparava, a noiva arrumava um enxoval, a noiva se arrumava, se preparava, porque ela sabia o período que o noivo voltava, mas ela não sabia nem data, nem hora. Então, ela tinha que estar ataviada, ela tinha que estar pronta, certo? Então, quando chegava no dia da boda, o noivo juntava com seus amigos, os seus melhores amigos, aquelas pessoas que ele gostava muito e tinham afinidades, e iam eles em procissão, cantando, dançando, né? E tocando instrumentos para buscar a noiva e seus pertences. Chegava na porta da casa do pai da noiva, eles tocavam, o noivo entrava, pegava a noiva, pegava os pertences e todos, com os pais da noiva e todos os convidados, seguiam com essa festança, com essa procissão, até a casa futura dos noivos. Lá tinha uma festa em média de 7 a 12 dias, dependendo, né? Eles faziam uma festa que era a boda do casamento. Então, aí era que se dava a boda do casamento e se concretizava. Então, isso era aqui na terra. Vamos comparar com o casamento do Cordeiro com a igreja. Como é que veremos? O Pai é Deus, que ele, através do Espírito Santo, chama para sermos a noiva de Cristo. Então, ele nos convida para ser a noiva de Cristo. E Cristo, nessa hora, ele deixa a casa do Pai e ele paga o dote com seu sacrifício na cruz. Então, ele vem à terra para quê? Para pagar o dote. Qual é esse dote? Resgatar as nossas vidas com o sacrifício dele na cruz. Depois do sacrifício, o quê? Cristo regressa à casa do Pai. Para quê? Para o período do noivado. Para que nós, noivas dele, possamos o quê? Possamos nos ataviar, buscar fazer o melhor, buscar estar na presença dele e cada vez crescer como ser humano, crescer como espírito e adorá-lo em espírito e em verdade. E não se deixar enganar pela besta, pelos falsos profetas. Não ir correr atrás de, como os ímpios correm, de adivinhos, porque quem adivinha é Satanás. Deus dá revelação através de profecia. O Satanás usa profetas falsos que dá adivinhações. São falsos, né? Então,
depois desse período, que esse noivado, é esse período que nós estamos vivendo. Nós estamos no período do noivado, que temos que nos preparar. Depois disso, acontecem as bodas do casamento. Onde é que vai ser? Vai ser no céu, né? Quando os seus escolhidos já estiverem na glória, que é quando ele vem. Quando é a boda? É quando o céu abre e Cristo desce para buscar a sua noiva. E chega lá, estaremos todos na glória, e aí será festejada a boda na Nova Jerusalém. No versículo 2, nós vamos ver que aí Jesus aparece, né? Mas desta vez ele não vem como aquele cordeiro que foi crucificado, que foi morto aqui, ressuscitou e foi ao céu. Ele já vem em outra roupagem, ele já vem como um guerreiro montado em um cavalo branco. Por que cavalo branco? Porque o cavalo branco, desde o Antigo Testamento, simboliza a vitória. É o que simboliza o cavalo branco. A primeira vinda de Jesus, que foi quando ele veio, o que foi que ele trouxe? Ele trouxe o perdão para a gente. Mas a sua segunda vinda não trará mais perdão. Ele trará o quê? Juízo. Por quê? Porque ali ele só vem julgar e separar os bons dos maus. Já os olhos de fogo, com chamas de fogo, o que simboliza isso? Isso é simbólico. É porque quis nos mostrar e nos informar, porque ele é um olho que tudo vê, inclusive o que está nos nossos pensamentos dentro de cada ser humano. Então, ele, o Senhor, ele conhece a todos nós, o que temos de bom e o que temos de ruim. Então, por isso, mais uma vez eu digo, vamos cuidar do nosso galardão. No versículo 13, nós vamos ver que como é que o cordeiro aparece. Ele aparece com a coroa de diamantes, e que nessa coroa trará um nome pelo qual se chama, é o nome de Deus, revelado para a gente, que nós não conhecemos, e suas vestes estarão sujas de sangue. Esse sangue não é do Calvário que ele tenha derramado, e sim da justiça dos ímpios. Então, é desta maneira que ele vai estar nos apresentando. Já no versículo 14, nos demonstra que o exército que está lá no céu, todos eles estão em cavalos brancos. O que significa cavalos brancos? Vitória. Então, eles já saem vitoriosos. Eles já são vitoriosos antes de vir, porque Deus é fiel naquilo que determina e cumpre de sua palavra. E ele disse que seríamos vitoriosos. Então, por isso que os cavalheiros já saem no cavalo branco, já gritando a vitória, né? Como é que eles estão vestidos? Com vestido o quê? De linho fino, branco e puro. Linho é um tecido muito caro e tem vários tipos de linho. Tem o linho grosso e tem o fino, finíssimo, que parece uma seda. Esse é um linho extremamente caro. E ele, o branco e o puro, significa o quê? A pureza dos cavalheiros. Desculpe. A pureza que está entre eles. É o que vem purificado já com a vitória na frente. Esta também é a mesma roupa que nós vamos receber do Senhor, a nossa purificação, para estarmos o quê? Esperando o noivo. Quando o noivo vier nos buscar, nós vamos estar também com essa veste. Porque o nosso corpo, a nossa matéria, será transformada. Já no versículo 15, a espada afiada que ele fala, a espada, nós já sabemos há muitos, que é a palavra de Deus. Quando alguém fala assim, a espada na língua, a espada nas suas mãos, é a palavra de Deus com você, né? Agora, como é que virá isso? Ele virá com uma sua fúria de justiça. A sua fúria de justiça não é contra os seres, mas contra os pecados. Essa fúria é contra o quê? A besta, o falso profeta, e, enfim, a meretriz. Então, ele esmagará com sua fúria. E esmagará também todos os ímpios. Aí morrerão todos. Presta atenção. Quando ele diz esmagar, agora não, porque existem maquinários, mas logo há anos e anos atrás,
O lagar era o lugar onde se colocavam as uvas e se pisavam de pé para poder amassar, esmagar, para poder daí vir o vinho, o suco, o vinho. Então, é essa a simbologia que Deus nos passa, que João recebeu para nos passar. É que será esmagada assim, do jeito que o homem esmaga a uva para fazer o vinho. Então, será assim esmagado. Falando nisso, eu vou abrir um parêntese. Na ceia, quando Jesus diz, tomai e bebei, este é o meu sangue que será derramado por vós. Lá também, naquela passagem, ele diz o quê? Que ele não beberá mais vinho até que tudo seja cumprido. Então, onde é que nós vamos tomar vinho? Na Nova Jerusalém. Será o quê? Um vinho purificado, um vinho puro, um vinho abençoado, que lá nós tomaremos este vinho. Então, aí é que se dá justamente a esmagação. Também mostra que a coroa de diamantes que ele receberá e que ele vai trazer, né, que vem com o nome pela qual se chama, é o nome de Deus revelado, e suas vestes estarão sujas de sangue, que é no 13, né? Isto tudo é para que justamente eu estou enfatizando, para que a gente perceba que tudo isto é para que a gente se cuide e veja o quão purificado nós temos que estar. E nossa purificação vem através das nossas ações. Não é só dando uma esmola ou estendendo a mão para um irmão que a gente vai ganhar a justiça divina. Porque não vão ser pelas obras, não vão ser, vai ser pela graça, pela fé e pela justiça. Mas por que nós teremos que estender a mão aos nossos irmãos? Não é para que nós possamos ter a salvação, mas sim para que possamos ter a imagem de Cristo, porque Ele nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós nos amamos, o mundo é melhor. E assim vai ser na Nova Jerusalém. Então nós temos que estar muito, muito, muito atento às nossas boas ações, temos que fazê-la, temos que criar meios de ajudar o nosso irmão, orando, perdoando, e quando nos permite, também a parte material, porque nós somos ainda humanos e nós necessitamos. Mas isto são galardões que vamos presentear a Cristo. Esse vai ser parte do galardão, que nós vamos dizer aqui, Senhor, fiz por você. Aí sim, é a parte do presente, mas a salvação não vem daí. Então, nós temos que arrumar nosso galardão para que seja o nosso presente a Cristo, para mostrar a Ele, eu segui você, eu fui a tua imagem, o espelho que refletiu a tua imagem, e, meus irmãos, eu olhei e amei como a mim mesmo. Então, é por aí que se faz as boas ações. Desculpe, engasguei. Então, no versículo 16, nós vamos ver que em suas vestes, em suas coxas, estão escritos Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, Jesus tem uma tatuagem na perna que vem escrito Senhor dos Senhores. Né? Está indicando aí o quê? A soberania de Deus. É mostrando que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o único, o verdadeiro e o puro. Nesse período que isso ocorre, o mundo vai estar já todo, na época da tribulação, a maioria vai já estar adorando a besta, já vão estar com suas idolatrias, e o anticristo faz os sinais que todos acreditam que ele possui grandes poderes e autoridade, né? Então, quando Jesus entra, o simbolismo significa o quê? Está assinalando ali o fim dos falsos profetas e falsos poderes. Então, ali é o fim da besta. Ali é isso que simboliza a entrada do Senhor, escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora, irmãos, vamos entrar no versículo do 17 ao 18, para que possamos entender. É aí onde vem o convite para a ceia do Senhor. E é esse o problema. Você quer ser convidado para a ceia do Senhor pelo anjo que sai do sol ou para a boda dos cordeiros?
Lembra que lá no início eu falei que eu ia detalhar mais sobre isso, né? Então, a boda do Senhor faz um horrível contraste com a boda do Cordeiro. Por quê? Porque quem é convidado para essas bodas? Todos os ímpios, a besta e todos eles, né? Todos os ímpios que já estarão mortos é que eles vão ser convidados. Aliás, retificando, não são os ímpios que serão convidados. Eles farão parte da ceia. Eles serão o alimento oferecido na ceia, todos os ímpios. Então, quem serão convidados? As aves de rapinas, as aves do céu, todas, que vão vir devorar esses corpos que a terra vai estar tomada, infestada dos ímpios mortos. Então, quando Deus vem e esmaga todos, matam todos. E daí o anjo vai até o sol, que sai do sol, ele vai até as nuvens e grita, e convida todas as aves de rapinas para virem se banquetear. Então, se nós somos convidados para bodas do Senhor, nós aí vamos ser servidos. Mas se for para a boda, para a boda do Cordeiro, nós vamos ser servidos. E se for para a boda do Senhor, o prato vai ser nós. Nós seremos servidos ali às aves. E não eles servirão a gente, ok? Eu não sei se eu me fiz ser entendida. Porque é um trocadilho, porque um você é servida e o outro você é a rainha, a noiva que receberá o banquete. A noiva que receberá o banquete, fica melhor. E o outro você é a comida do banquete, que será das aves de rapina. Então, a ceia de Deus é convidando as aves para devorar o quê? Os ímpios. A do cordeiro, e a diferença da boda do Cordeiro e a ceia do Senhor é a que a do Cordeiro é uma celebração. Já a ceia é uma devastação, né? Quando devasta tudo, e aí as aves de rapina se abancam desses corpos e se abastecem. Bem, do capítulo 19 e 21 vai nos mostrar a besta com os governantes, os exércitos da terra, né? Todos eles liderados pelo anticristo, querendo o quê? Querendo lutar com o exército do quê? Do Cordeiro. Impossível. Eles já são derrotados. E esses daí vão para o fogo ardente de enxofre, e é onde vai ser o seu destino final. Mas esse fogo ardente de enxofre é diferente do abismo que nós vimos anteriormente, que foi no capítulo 9, no versículo 1. Isto aqui eu vou deixar em aberto, porque os próximos capítulos vão explicar quando que eles vão ser lançados no fogo ardente de enxofre. Não vai ser nesse momento, eles vão ser lançados, mas não é bem aí, é mais na frente que eles vão mostrar. O pastor Wellington vai falar no capítulo 20 e vai ter o 21 e o 22 ainda. Então, quando será tudo fechado, todo o nosso estudo. Então, até lá, vocês vão saber o momento exato que os ímpios serão jogados num lago de fogo e de enxofre, ok? Após estes seres lançados, depois que eles forem, serão as vezes dos demais que não consta o nome no livro da vida. Então, esse grupo já foi lançado e é aberto o livro da vida e é feito o julgamento. Quem não estiver o nome no livro da vida, também vão ser lançados num fogo de enxofre. Presta bem atenção, isso é falado atrás na Bíblia, quando eles dizem que todos, eles dizem o quê? Que todos serão ressuscitados. Na Bíblia, que eu digo, nos inícios do Apocalipse. Todos serão ressuscitados e todos virão à volta de Cristo, inclusive aqueles que ultrapassaram. Quem são os que ultrapassaram? Quem mataram ele na cruz, quem enfiou a lança nele, todos estarão presentes. Todos, quem traiu, quem não traiu,
todos estarão, que é justamente para que seja aberto o livro da vida e todos ali recebam o seu julgamento, o seu galardão ou a sua condenação. Então vamos lutar para que possamos receber o nosso galardão. Que o Senhor esteja com vocês, que acompanhe. Espero ter esclarecido alguma coisa, levado a vocês o entendimento da palavra do Senhor. Obrigado, fique com Deus, que a paz de Cristo reine em vós.